Está começando o programa Papo de Estudante, na Rádio Universo FAC, da Faculdade Maringá. No comando, Elisângela Martinez e Letícia Ferreira. Começa agora o Papo de Estudante. Papo de Estudante. Papo de Estudante. Papo de Estudante. Somos estudantes e queremos aprender. Trabalho, atividades e prova vamos fazer. Se colocarmos tudo em prática, não iremos esquecer. Não iremos esquecer. A vida de estudante tem os seus desafios, conquistas e obstáculos no mesmo caminho. O mundo melhor queremos para já. Com garra e força vamos conquistar. Vamos bater um papo com você, de estudante, pra você me entender. Te levar numa viagem pro futuro de sucesso. De sucesso. Papo de estudante traz informação, porque a diferença está nas suas mãos. No primeiro bloco, vamos falar sobre a realidade em que estamos vivendo. No começo do ano de 2020, a pandemia da Covid-19 chegou no Brasil. Em março deste mesmo ano, as aulas presenciais foram canceladas para evitar a possível contaminação nas escolas e universidades. Foi nesse ponto que as aulas remotas começaram a ser transmitidas. Centenas de professores precisaram mudar as formas de estudo e da didática para facilitar a compreensão dos alunos, tendo como objetivo não deixá-los desistirem dos cursos e trancarem as matrículas. Esses fatores levaram à necessidade da inovação e aprimoramento, o uso das tecnologias. As aulas estão sendo transmitidas via Zoom, Google Meet e outras plataformas. Hoje, nós vamos contar um pouquinho para vocês de como está sendo essa nova experiência e expectativa dos professores e alunos. Está curioso, não é? Então não saia daí! Oi, boa noite, professor. Minha internet está falhando um pouco aqui, então se eu sair é por isso, tá? E tá cansado de ficar sem conexão justo na hora da aula online? Então, seus problemas acabaram. Com a Claro, você tem 10 GB de internet, 5 GB de Extra Play, 5 GB de portabilidade, acesso ilimitado ao WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e Waze. Tudo isso por apenas R$ 74,90 por mês. Com a Claro, você também tem acesso à internet mais rápida do Brasil, além de ligações ilimitadas para qualquer operadora do país usando o 21. Vem para Claro e assista às aulas sem se preocupar com a conexão. Seja bem-vindo ao Hora do Intervalo por Beatriz Costa. A aluna Elisângela mandou aqui para a redação que estava preocupada com as entregas dos trabalhos e andando de bike e de repente bateu em uma árvore. Então, Ministério da Saúde adverte, não ande de bike enquanto pensa nos trabalhos da faculdade. Esse foi o nosso Hora do Intervalo e até semana que vem. Já estamos de volta com o Papo de Estudante. Neste bloco, teremos a participação de 2 acadêmicos da Faculdade Maringá. Nossa primeira entrevistada é do curso de Publicidade e Propaganda, Isabelle Covici. Isabelle, me conta, como que está sendo as aulas remotas para você? Então, eu tô tendo bastante dificuldade, assim, em algumas questões. Não só porque alguns métodos de aula acabam sendo mais cansativos que outros, mas também porque a questão de ser online é muito cansativa. O tempo inteiro ficar olhando para a tela e passar tanto tempo assim sentado na frente do computador, eu não consigo manter o foco por muito tempo nas aulas se eu não estiver fazendo outra coisa. Não consigo me sentir 100% ali presente na aula se eu estiver só sentada, parada, sem fazer nada. E também como dá um cansaço psicológico por conta de ter que ficar fazendo tudo
digitalizado, assim, o tempo todo. Não só os trabalhos, mas as aulas também, ter que ficar ali sentada na frente do computador por minutos e minutos e minutos todos os dias. Isso é muito cansativo para os olhos e para a mente, e eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco no rendimento e no entendimento dos alunos, sabe? Principalmente para os professores, imagino que seja complicado também pensar e elaborar atividades que encaixem no sentido de ter que ser virtual, ter que ser em EAD, e é complicado e bem cansativo, mas como que tem que ser, né? Não tem como mudar isso. Para mim tá sendo mais dificuldade de concentração e cansaço psicológico, mas é mais por conta de ser online, não por conta das aulas em si. É isso. Obrigada. E temos também a presença de um aluno de jornalismo da Faculdade Maringá, o Maurílio Mardegan. Maurílio, qual a sua maior dificuldade nas aulas remotas? Olá, meu nome é Maurílio Mardegan, sou do 5º semestre do curso de jornalismo da Faculdade Maringá, e a minha maior dificuldade nas aulas remotas é com relação a não estar efetivamente em sala de aula. Para mim, estar em casa, em frente ao computador, acaba me desfavorecendo quanto a obter o máximo de aproveitamento e absorção do conteúdo que está sendo ministrado, principalmente nas matérias consideradas práticas, onde teríamos que estar dentro de um estúdio, na rua, gravando os programas, as matérias, reportagens e etc. E para você que ficou ligadinho com a gente aqui na Rádio Universo FAC, nós temos uma surpresa. A repórter e professora da Faculdade Maringá, Valdete da Graça, vai nos dar uma palavrinha sobre suas experiências nas aulas remotas e nas adaptações. Bom, a minha adaptação com as aulas remotas foi muito difícil. Tá? Eu tenho bastante dificuldade com os computadores, tenho dificuldade com a tecnologia, então eu encontrei bastante dificuldade em me adaptar a esse novo sistema. Mas com o tempo e a ajuda, né, do meu filho, do meu marido, e ajuda até do coordenador do curso, eu consegui ir me entendendo com o computador. Mas o que eu sinto muito essas aulas remotas é que os alunos não aparecem, né, de fato, para participar das aulas, sabe? Eles colocam o nome lá, deixam simplesmente o nome lá, então tem hora que parece que você está falando para um computador, é uma coisa muito esquisita. Eu gosto de ver a carinha, gosto de brincar, gosto que eles interajam, né, com a aula, que façam perguntas, que respondam as perguntas que eu faço. Então, a minha experiência foi assim, até um certo ponto triste. Tá? Mas eu tive que me adaptar, tive que atender às novas exigências, né? São exigências em período de pandemia, nós não temos como ir presencialmente, né, à faculdade, né, e os professores não têm como ir presencialmente às escolas por conta da falta de vacina, por conta da falta de um governo decente, né, tanto no Paraná quanto no Brasil. Então a gente fica assim à mercê de tudo isso. Mas a gente tem que se adaptar e a gente vai levando. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras. Tem algumas aulas que eu faço sorteio, né, de CD, faço sorteio de livros, a gente brinca, faço chamada também, estou anotando tudo gravado para saber se o aluno está realmente presente. Mas a minha experiência realmente não foi boa. Não vejo a hora de chegar a vacina, a gente tomar as 2 doses, nós, os alunos, os funcionários, os motoristas de van, motoristas de ônibus, motoristas de Uber, enfim, a população inteira, né? E a gente voltar a ter uma vida normal, porque esse novo normal não tá legal, não. Fiquem ligados, que já, após o break, teremos 2 convidados que já são formados na área da comunicação. Nossa, Dani, eu não aguento mais. Eu me esforço muito, mas eu não cresço na empresa que eu trabalho. Todos que são promovidos têm um diploma. Eu fico indignada com isso. Calma, Bia. Isso realmente acontece. Você precisa pensar no seu futuro e se especializar para poder crescer na empresa. Eu estudo na Faculdade Maringá. Os conteúdos são super atuais e dinâmicos e ainda tem os melhores preços. Dá uma passadinha lá ou acesse www.faculdadesmaringá.br. Obrigada pela dica, Dani. Parece ser demais essa instituição que você falou.
E eu tenho certeza que você não irá se arrepender de conhecer. Até mais, Dani. Até! Não esquece de me contar o que achou. Pode deixar, amanhã mesmo eu vou lá para saber mais e eu vou me matricular. Faculdades Maringá, o lugar certo para o seu crescimento profissional. Ei, galera! Eu sei que vocês estavam desesperados, mas o Papo de Estudante está de volta. E pensando nesta nova realidade e no futuro, hoje, no programa Papo de Estudante, contamos com a presença de 2 profissionais, um da área de jornalismo e um da área de publicidade e propaganda. Nossa, eu estou super ansiosa para saber o que eles têm para nós. Nossa primeira entrevistada é a repórter da Rede Massa, Célia Martinez. Célia, como está sendo sua vida profissional depois de formada, diante de todas essas mudanças? A minha formação acadêmica ela teve início antes de eu começar a faculdade. Então, no segundo ano já do curso, eu obtive uma vaga na emissora que eu trabalho hoje, na época como repórter de rua. Então, era uma rotina bem puxada, mas eu agregava conhecimento da faculdade com a rotina da empresa, né? A rotina no trabalho, contando histórias, vivenciando situações, né, diretamente com as fontes e tudo mais. Depois veio um segundo momento da minha formação, né, pós-diploma, que é trabalhar na pauta, trabalhar como pauteira. Foi uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de produzir conteúdo, de trabalhar logística, saber escolher a melhor fonte para falar de determinados assuntos. Isso só agregou ao meu conhecimento muitas coisas, né? Eu obtive assim, mais experiência e reaprendi, né, a fazer o meu trabalho de um outro modo, a enxergar com outro ângulo, a orientar o profissional que ia produzir esse conteúdo, né, com mais, usando a minha experiência na rua. Enfim, foi um novo modo. Depois disso, veio um segundo momento, vamos colocar assim, um terceiro momento da minha carreira, que foi a chegada do coronavírus. Com a chegada da pandemia, nós, profissionais da imprensa, tivemos que reaprender a produzir conteúdo usando novas ferramentas. A internet, aplicativos de mensagens, redes sociais, passaram a ser ferramentas importantíssimas nesse processo. Então, o jornalista ele precisa se adaptar sempre, e isso contribui muito com a sua formação profissional, que saber utilizar ferramentas novas, saber produzir conteúdo de um modo diferente, se adaptando a mudanças, às novidades, principalmente o que a internet traz. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe uma nova vivência, uma nova experiência para todos os profissionais, rádio, TV, internet, todos que trabalham com notícias diretamente. Então, tiveram que reaprender a produzir conteúdo, tiveram que se adaptar, tiveram que mudar o jeito de trabalhar para, sempre contando com a prevenção. Então, vídeos caseiros sendo utilizados, entrevistas pelo celular, vídeos do YouTube, contribuindo para a produção de conteúdo. E agora temos um publicitário e professor da Faculdade Maringá, o Victor Andrei. Professor, mudou muita coisa desde que você se formou até os dias de hoje? Olá, tudo bem? Eu sou o Victor Andrei, sou formado em Publicidade e Propaganda, né? Me graduei no ano de 2007. E respondendo a um questionamento, uma pergunta, se desde que eu me formei, no ano de 2007 até os dias atuais, o que houveram de mudanças, né? Na atuação da profissão de publicitário, e também na área de marketing como um todo. Bom, muita coisa mudou pelo seguinte aspecto: a publicidade ela
sempre foi baseada em campanhas que visavam atingir o grande público de forma massiva, então ela sempre foi apoiada por campanhas estratégicas fomentadas pelos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, jornais impressos, né, a comunicação externa, que são os outdoors, e comunicação impressa também como uma revista. Então, basicamente, mesmo com o avanço da internet, as ações de campanhas publicitárias, elas eram baseadas nesses critérios, porque até então não se entendia como a internet uma ferramenta importante de alcance para se atingir um público-alvo. Então, tudo que se baseava em termos de ações, né, para se vender produtos, propagar ideias, tinha a sua ancoragem nos meios de comunicação massivos. Com o desenvolvimento da internet, sobretudo aí nos últimos 10 anos, né, mas a gente pode citar nos últimos 5 anos, essa nova forma de alcançar, ou seja, de encontrar o público-alvo, ela se tornou muito mais interativa, porque hoje os mecanismos que existem na internet, os mecanismos de inteligência, né, de uso de palavras, de estratégias, eles se tornaram muito mais efetivos do que eram por exemplo, há 10 anos atrás, nos meios de comunicação tradicionais. O que tornou a atividade da publicidade e propaganda muito mais estratégica sob uma ótica de atender às necessidades dos clientes. Então, essa mudança ela elevou, né, a área da publicidade e propaganda a uma área muito mais estratégica que precisa atuar de maneira pensante, diferente do que era há 10, 15 anos atrás, que tinha na sua base, na sua estrutura, os meios de comunicação de massa. Tá bom? E você tem alguma dica para os futuros profissionais? Bom, sobre as dicas dos futuros profissionais de publicidade, sobretudo fazer uma imersão, um entendimento das funcionalidades, né, da dinâmica, da atuação da publicidade no marketing digital, né, do ambiente digital, nesse ambiente tecnológico, onde, diferentemente da publicidade tradicional, os indicadores, os controles, né, as estratégias, elas são muito mais fáceis de serem monitoradas, porque elas são muito mais assertivas nas escolhas, com base em critérios como, por exemplo, o algoritmo, né? O Google Ads, ele dá informações precisas sobre público-alvo, sobre comportamento de consumo. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, dar um indicador sobre como esses futuros profissionais de publicidade podem atuar, no âmbito digital, ou seja, tenham conhecimentos sobre o comportamento digital da atuação da publicidade. Eu acho que essa sem sombra de dúvida, uma nova dinâmica que vai envolver o segmento da publicidade, pelo menos nos próximos anos, aí, de maneira intensa e muito recorrente. E assim termina nosso programa de hoje. E esse foi o Papo de Estudante. Equipe de assessoria. Trilha sonora, produção comercial e edição, Beatriz Costa e Daniela Dutra. Roteiro, produção de texto, captação de áudio e reportagem, Elisângela Martinez e Letícia Ferreira. Trabalho orientado pela professora Valdete da Graça. Papo de Estudante traz informação, porque a diferença está nas suas mãos.